Boa tarde a todos. Eu me chamo Carolina e sou aluna de mestrado do curso de Ciência e Tecnologia de Materiais e Sensores. Sou orientada pelo Maurício Ribeiro Baldan, também aqui do INPE, e eu vou apresentar hoje basicamente uma revisão da literatura, mostrando o estudo de cerâmicas de alumina dopada com carbeto de silício e zircônia para aplicação aeroespacial. Bom, então, devido ao avanço, né, tecnológico mundial, uma grande necessidade em se melhorar o desempenho dos materiais vem aumentando, principalmente pelas diversas aplicações que esse material pode ter quando melhorado. E dentre muitos materiais, as cerâmicas, elas têm se destacado, porém, elas vão apresentar uma aplicação limitada, uma vez que elas apresentam uma baixa tenacidade e uma fragilidade. Os materiais mais tradicionais que são utilizados na indústria aeronáutica e aeroespacial são os metais, e eles vêm sendo substituídos por materiais compostos. Os materiais compostos, eles são a mistura de um ou mais materiais. Então a gente tem, na verdade, de 2 ou mais materiais. Então pode ser um material metálico com um polímero, uma cerâmica com polímero, polímero com polímero, cerâmica com cerâmica, e aí a gente tem, no caso, a mistura de 2 ou mais materiais que vão formar um novo material, que o intuito é que tenha um melhor desempenho e melhores propriedades mecânicas. Então aqui ao lado a gente tem o tetraedro da ciência dos materiais, então a gente estuda a estrutura desse material, a sua composição, o processamento, as propriedades que ele adquire, né? Então, a partir da estrutura, a gente consegue entender quais propriedades ele vai ter, e assim designar, né, a melhor aplicação para esse material, ou confirmar se ele tem, se ele consegue ser aplicado naquela aplicação a partir das suas propriedades, processamentos e estruturas. Então, na indústria aeroespacial, o material composto vem sendo bem estudado, e um dos principais materiais compostos de alta tecnologia que vem sendo utilizado nessa área são os materiais que têm a matriz de alumina. O que é importante ressaltar é que os materiais compostos geralmente são compostos de uma matriz e um reforço. Então, nesse caso, a gente tem a matriz de alumina, que pode ser reforçada com alguns materiais, como o carbeto de titânio, a zircônia, carbeto de silício, que vão, assim, melhorar a questão da fragilidade que geralmente as cerâmicas têm, a partir da adição desses outros materiais. Aqui no lado, na figura ao lado, a gente tem uma aeronave, né, a 787, e a gente consegue ver, né, que essa cor cinza meio esverdeado é um compósito. Então a gente consegue ver que uma grande parte da aeronave já está sendo substituída e está sendo utilizado compósito. E quando a gente olha ali para o gráfico, né, a gente consegue ver que 50% da nave é feita de compósito, sendo que na nave 777, 12% só era de compósito e os outros 50% era de alumínio, que é um metal. Então, assim, tem sido muito importante e relevante estudar esses compostos. Agora, falando um pouco, né, da nossa matriz, que é a alumina, é importante conhecer a alumina. Ela é uma das principais matérias-primas na indústria da cerâmica, assim como eu já tinha dito anteriormente. E em relação à estrutura cristalina, ela é mais encontrada na forma de alfa-alumina, né? Então a gente tem outras formas de alumina, mas a mais encontrada é a alfa-alumina, e também conhecida como córico. E a gente tem na estrutura dela ali, com uma figura ao lado, a gente vai ter íons de alumínio que vão estar preenchendo essa estrutura, né? Então eles vão ficar ali nos interstícios octaédricos, enquanto os íons de oxigênio, eles vão formar uma estrutura hexagonal compacta, o que vai ser bem relevante para entender por que essa alumina é tão frágil. Agora, falando um pouco das cerâmicas de zircônia, esse material ele vai possuir 3 formas polimórficas, né? O que é um material polimórfico? Ele apresenta diferentes tipos de estruturas cristalinas em diferentes temperaturas. Então, ali na figura ao lado, a gente tem que ela, abaixo de 170 graus Celsius, ela vai apresentar ali uma estrutura monoclínica, e conforme o aumento da temperatura, ela vai se rearranjando, vai se transformando
ela vai apresentando uma estrutura cristalina tetagonal, depois vai para cúbica, e assim ela tem essas 3 formas. Então, durante essa transformação dessas fases, a gente vai ter um fenômeno que vai ser observado, que é a ocorrência de uma transformação de fase martensítica. Ao contrário das outras transformações de fase, essa vai ser uma transformação de fase sem difusão e que pode ser reversível. Isso é muito importante para as propriedades que a zircônia tem e que ela vai agregar no meu material. Agora falando um pouco das cerâmicas de carbeto de silício. O carbeto de silício, ele é apresentado, né, como uma estrutura básica de um tetraedro, composto por um íon de carbono no centro e silício nos vértices. Então, aqui ao lado, a gente tem a beta-carbeto de silício, né, a estrutura beta desse carbeto de silício, que geralmente vai ser formada em baixas temperaturas e vai se cristalizar nesse sistema cúbico. E a gente tem a alfa-alumina, que ela vai ser formada em altas temperaturas e vai se cristalizar, geralmente no sistema hexagonal ou no romboédrico. E a dureza, que é um fator muito importante, é uma das principais propriedades desse carbeto de silício, principalmente quando ele é adicionado na matriz de alumínio, então ele vai gerar uma boa dureza na matriz de alumínio. Bom, agora falando um pouco dos mecanismos de tenacificação da alumina e do carbeto de silício. A tenacificação é muito importante para a matriz de alumina, porque a alumina ela apresenta uma baixa tenacidade. Então ela é muito frágil, ela tem muita chance de fraturar. Então, quando a gente vai adicionar esse carbeto de silício, ele vai diminuir, né, essa fragilidade e aumentar essa resistência à tenacidade dessa matriz de alumina. Então, um trabalho pioneiro foi do Nihara, que ele adicionou 5% de carbeto de silício numa matriz de alumina, e ele obteve um aumento de 50% na tenacidade à fratura e aproximadamente 300% na resistência à fricção, quando ele comparou isso, né, com a matriz de alumina. Então, ele tinha uma matriz de alumina pura e uma matriz de alumina que foi adicionada 5% de carbeto de silício. Nesse caso, ele fez a adição de whiskers, né? E ele já viu muita melhora, assim, uma melhora elevada, né, nesse novo composto formado. Então, o ganho dessas propriedades mecânicas, né, ele foi explicado de acordo com a mudança da forma da fratura. Então, geralmente, na matriz de alumina, né, ele vai ter uma fratura ali intergranular. E quando a gente tem um material composto, geralmente, quando ele apresenta uma trinca intragranular. Então, tudo está relacionado com o início e a propagação de trinca. Então, esse mecanismo, geralmente, ele vai inibir esse início de trinca ou vai parar, né, fazer uma barreira para esse crescimento de trincas. Agora, falando um pouco da zircônia, ela vai, quando adicionado à alfa-alumina, ela vai gerar um aumento na tenacidade. E ela vai atuar como uma fase precipitada, aumentando a dureza, a resistência à fratura e a resistência à tenacidade, como eu já falei. Então, ali a gente tem uma matriz de alumina, onde foram adicionados, né, partículas de zircônia, e quando são adicionados, a gente vai vendo que vai tendo ali uma tensão de compressão, que eu vou estar explicando no próximo slide. Então, esse mecanismo de tenacificação é um mecanismo de tenacificação por transformação de fase. A gente vai ter aquela transformação da fase da zircônia, que eu já tinha mostrado, induzida pela tensão externa que está sendo aplicada. Então, a gente vai ter, assim, um aumento de volume nessas partículas e a produção daquelas tensões de compressões que eu já tinha falado no slide anterior, na matriz, que vão funcionar como uma barreira energética para um posterior crescimento da trinca. Então, ela vai funcionar basicamente como um airbag, né? Que vai impossibilitar que essa trinca continue crescendo. Bom, como conclusão, a gente tem que essa revisão da literatura possibilitou o entendimento de como melhorar as propriedades mecânicas de uma matriz de alumina, que essa dopagem, né, que basicamente é o reforço da matriz, possibilita que um material cerâmico frágil adquira, sim, uma determinada resistência mecânica, e que é de extrema relevância conhecer as propriedades e, principalmente, as estruturas cristalinas de cada material. Como eu disse, às vezes as respostas
de por que aquele material tem aquela determinada propriedade, está basicamente na estrutura cristalina dele e na forma que ele está respondendo durante o seu processamento. Então, por isso é tão importante conhecer as propriedades e estruturas. Muito obrigada e qualquer pergunta estou à disposição.